1 Coríntios 12, verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Literalmente, não quero que vocês sejam burros. Né? Tem gente que se ofende com essa palavra, mas é de fato. Na verdade, a palavra mais certa é idiota, mas eu acho que assim, burro é mais bonitinho que idiota. Porque assim, a gente fala, eu não gostei da palavra, mas literalmente, olha, eu não quero que vocês sejam idiotas, igual muita gente que fala, não, pastor, ele tem demônio, não tem. Meu irmão, e eu lá vou saber se ele tem demônio, irmão? Deus me mostra quando Deus quer. Os dons são de Deus e está no controle dele. Deus mostra o que Deus quer mostrar, né? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pergunta para alguém, você entendeu, irmão? Para de inventar o que Deus não te mostrou e querer ver aquilo que você não viu. Você estava com o olho vesgo, estava com remela no olho, estava com conjuntivite. Larga a mão de graça, meu irmão. Você não sentiu arrepio nada não. Você comeu uma coisa ruim, borbulhou o estômago e você sentiu fique em paz. Não, tá bom. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, existem mais de um dom, existem 9 dons. É claro, nem todos podem ter todos os dons. Aliás, ninguém pode ter todos os dons. Porém, lembre isso, eu tenho certeza que até 8 você pode ter, por uma simples razão, 8 eu tenho. E eu conheço pessoas que têm 8. Eu nunca manifestei um e nunca posso ter. Tem gente aqui dentro que se eu apontar, eu sei, você tem 8 dons. Não é que manifestou 8 vezes em você, manifestar é diferente. Lembra que a jumenta de Balaão profetizou, mas isso não quer dizer que ela recebeu o dom da profecia, porque ela profetizou uma vez só. Ou seja, o dom se manifestou, veio e foi embora. Por quê? Porque o dom é do Espírito, quando ele dá, fica. Agora, quando ele quer manifestar, é igual o teu filho quando empresta um brinquedo para o outro, ele empresta, fala, mas devolve, hein? Amém? Agora, quando o Espírito Santo dá, ele fica e ele acontece em várias vezes, consecutivamente. Então, eu quero que você ponha isso. Você pode ter muitos dons, meu irmão, você pode ter até 8. Agora, todos que são novos, você não pode ter. Por quê? Porque se tu tiver, meu irmão, você já é praticamente Deus e você não vai precisar de ninguém na igreja. Só Deus é independente. Se tu tem 9, tu não precisa de mais ninguém. E Deus fala, não, peraí. A mão pode ser importante, mas a mão ainda precisa do braço. Entendeu? Agora, pelo amor de Deus, tem gente que acha o seguinte, não, eu não quero esse negócio de, literalmente isso, eu não quero dons, porque dons deixam as pessoas orgulhosas. Você tem certeza, irmão? As pessoas mais usadas em mais dons foram as que eu mais conheci, que eram humildes. Eu conheço e conheci alguns que tinham 2 ou 3 e já se achava a última bolacha do pacote. Agora, eu conheci alguns e conheço que tem 8 dons. Deus usa de uma forma poderosa, mas eles deixam claro, quem fez não fui eu. Eu sou o cano enferrujado por onde a água passou. Mas quem foi que passou por aqui? Foi Deus. Acabou. Se todo mundo que cantasse ou pregasse entendesse isso, meu irmão, a gente não tinha que administrar tanta agenda sendo cancelada, né? Eu cancelo ele aí, por quê? Porque ele é um mala sem alça, irmão. Mala sem alça. Chega aqui e acha que foi ele quem fez. Ele não dá glória nem para Deus. Ok, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, ou seja, Deus pode usar o mesmo dom de várias formas diferentes. O mesmo dom que em um trabalha através de sonhos, em outro pode trabalhar através de visões. O outro que tem visões, no outro pode ter o mesmo dom, e ele na verdade ouvir. Ele nem sonha e nem vê, ele ouve. E tem uns que são um quarto grupo, eles não têm visões, eles não ouvem, mas eles têm uma percepção, e aí eles percebem algo natural, e no natural eles têm uma revelação sobrenatural. Como que eu te falei, uma pessoa falou para mim um dia, estou saindo,
Eu estou saindo, era editor, indo embora. E Deus falou para mim, ele está saindo mesmo. E ele saiu mesmo da igreja. Saiu mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em outras palavras, diga para quem está do teu lado, Deus sabe o que Ele vai te dar. Irmão, Deus te dá o dom que Ele sabe que para você vai ser fundamental. Tem dom que para você não vai ser muito útil. Então Ele não vai te dar, porque é Ele quem dá, sabendo o quê? Eu sei que na tua vida você vai usar mais esse, então eu vou te dar esse. Agora, vai usar para quem? Não para você. Você pode até ser beneficiado, mas eu vou dar esse dom para você edificar outros. Pois a tua cabeça é sempre para outros. Em algum momento pode fazer bem para você, mas é sempre para outros, sempre. Seja para proteger a igreja, o corpo de Cristo, seja para poder ajudar o irmão que está do teu lado. Ok, vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A palavra da sabedoria opera de duas formas. Ela te diz o que vai acontecer ou o que você tem que fazer. Amém? E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. A palavra do conhecimento te fala de duas coisas: ou o que está acontecendo, ou o que aconteceu. Amém? Amém? Vamos lá. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé, ou a fé, que a gente vai falar hoje. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Anote aí, dons de curas, põe no plural, porque no original mesmo, essa é a única parte onde está no plural todo o texto, toda a distinção, toda a nomenclatura. Dons de curas é o mais correto. Verso 10, e a outro a operação de maravilhas, ou operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, lembre isso, vai aí no capítulo 14. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Olha o que ele diz. Ele diz, se você ama alguém, procure os dons, mas entenda, você não tem direito de exigir qual que você quer. Eu vou dar o que eu quero. Dons de curar, ou dons de poder, são as duas categorias. Primeiro, dons de poder. Primeiro dom é o dom da fé. Veja, existem 3 tipos de fé: fé natural, fé salvífica e dom da fé. Vamos lá, fé natural. Bom, todo mundo sabe que se tu colocar a mão no fogo, tu se... Ok, porque você tem fé de que ali vai me queimar. Fé salvífica, fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé para ser salvo. Eu creio que Ele me salvou. Agora, o dom da fé é diferente, porque essa fé, lembre, esses dons são dados pelo Espírito, estão controlados pelo Espírito. O dom da fé é um dom que quando Deus te dá, é como se você recebesse uma porção mínima da fé de Deus, porque se você recebesse toda a porção da fé de Deus, você faria muita coisa. Porque de fato, você recebe uma parte da fé, e essa fé é a fé de Deus. Tem gente que fala o seguinte: não, mas Deus não tem fé. Você tem certeza que Deus não tem fé? É a maior bobagem você dizer que Deus não tem fé. Romanos é claro, Ele que chama as coisas que não são, como se já... Não é o que está escrito em Romanos? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que... e prova das que se não... Deus falou para Abraão, tu é pai. Ele já era pai? Deus tem fé. Fé, uma das definições de fé, eu não posso ficar preso aqui nisso aqui, é que fé simplesmente é você usar o que tem para ter o que não tem. Deus não tinha luz, Ele falou, haja luz, houve luz. Não tinha terra, Deus falou, haja. Deus tinha o verbo criou. Então, qualquer pessoa que fala para você, não, fé não é coisa de Deus. Espera aí, meu irmão, tem certeza, meu irmão, que Deus não tem fé? Deus tem tanto fé que Ele tem o dom da fé. Por que que Ele tem? Porque é dele e só Ele pode te dar. Anote isso, quando você tem o dom da fé,
Você tem literalmente a fé de Deus, a fé que criou o mundo, que disse, haja, e houve. Onde você descobre da fé de Deus? Você vai lembrar que Jesus passa, indo para Jerusalém, ele passa e vê uma figueira, e ele vai procurar se tem frutos na figueira, amém? Ele não acha nenhum figo na figueira, e aí a Bíblia diz o seguinte, que ele amaldiçoou a figueira, ele fala para a figueira, ninguém nunca mais coma fruto de você. Aí ele vira as costas e vai embora. No outro dia, passando por ali, eles estão a caminho de Jerusalém, Pedro olha e fala, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou ontem, acabou de secar. Aí ele falou, Pedro, é mão de graça, cara, tu não sabes que se você tiver a fé em Deus, isso é o que está traduzido em português, no literal grego se você tiver a fé de Deus, você vai poder dizer para o monte, passa daqui para lá, uma vezinha só, e ele vai passar daqui para lá, você não vai ter que ficar falando, passa, não, porque a fé de Deus é uma fé tão potente, que ler a palavra não te dá ela, estudar a palavra não te traz ela, porque dons você não pode ganhar por obras, você ganha de graça. O dom da fé é um dom que gente que aceitou a Jesus ontem já pode receber, porque é de Deus, nenhum mérito teu causa. Que fé é essa? É uma fé que ela é tão louca, tão absurda, que é a fé de Deus, que fala uma vez só e acontece, mesmo que tenha que esperar um pouquinho só. É a fé que Deus falou, Abraão, tu é pai, mas eu nem tenho filho, não vou falar de novo não, hein, cara, eu já falei uma vez já, e o que eu falei vai acontecer. Deus falou ainda mais algumas vezes, mas não para poder cumprir, só para lembrar Abraão o seguinte, rapaz, fica em paz, eu já falei uma vez que você vai ser pai. Você lembra disso? Deus vai recapitulando para Abraão, fica em paz, eu não te prometi, olha para as estrelas do céu, conta os grãos de areia na terra, eu vou te dar um filho, rapaz, vai vir de Sara, não vai ser o filho de Eliezer da maçã, que vai ser teu sucessor não. A fé de Deus é uma fé tão grande, que essa fé, quando ela vem para você e você fala, é como se o próprio Deus estivesse falando. Você entende isso aqui? Você entende isso aqui, amém? Aí Jesus vai dizer em outra passagem o seguinte, que se você tivesse a fé como um grão de mostarda, para de falar que é do tamanho que você está matando o texto. Há uma diferença grande, sabe por quê? Porque se você fala do tamanho, você quer dizer o seguinte, que tem que ser pequenininho, Deus está falando, não, é da qualidade de um grão. Um grãozinho só pode fazer nascer um arbusto enorme. Assim é a minha fé, a fé de Deus. Eu posso falar uma palavrinha só, se eu falar uma palavrinha só, você não tem noção do que vem. Se eu falar para você, seja abençoado, eu não tenho que falar, seja abençoado financeiramente, seja abençoado matrimonialmente, seja abençoado com saúde, seja abençoado nos teus negócios, não, eu não tenho que ficar falando tanta coisa assim. Uma palavrinha só que eu der é tão poderosa, se eu falar, seja abençoado, vai vir tanta bênção, vai vir bênção no casamento, no ministério, sobre teus filhos, vai vir bênção até sobre quem está à tua volta, por quê? Porque a fé de Deus, ela é como um grão de mostarda, ele fala uma vezinha só, mas uma vez que ele falar, irmão, faz um estrago tão grande, da obra do diabo, ele move uma montanha, ele sai fazendo coisa, desfazendo coisa, é literalmente, quando você tem o dom da fé, quando você fala, é como se o próprio Deus estivesse falando, mas é você, é aquela fé que Deus fala o seguinte, sai, e aí sai, você não tem que falar para o demônio sair de novo, ele sai, e sai de uma vez só. Agora, esse dom, como todos os outros dons, são dados e controlados pelo Espírito, amém? Sabe por que esse dom, Deus não dá para todo mundo? Apesar de que Ele quer que todo mundo tenha, porque se todo mundo tiver o dom da fé, todo mundo vai sair por aí fazendo coisa desnecessária que não vai glorificar Deus, porque os dons são para a glorificação de Deus. Eu vou lhe falar uma coisa, meu irmão, Deus só vai te dar o dom da fé se você sabe que o dom da fé não é para resolver as tuas contas financeiras não é para pagar tuas dívidas, para abrir porta para você. Dons não são dados para o nosso prazer. Por isso que tem gente que acha o seguinte, que quem tem dom vive uma vida de boa. Meu irmão, tu está enganado. Quanto mais tu tiver, mais demônio tu luta. A bênção não traz dores, claro que não traz, mas traz tanta perseguição. Não me dói ter o dom,
Não dói profetizar, mas a perseguição que veio depois disso aí, meu irmão, é tão grande, tão grande. Tem gente que acha que quem tem muito dom, ele vive uma vida, sabe, bebendo água geladinha, sabe, o chá gelado. Está enganado, inocente, sabe de nada. A quem mais é dado, mais é requerido. Deus não dá esse dom para todos, porque, irmão, se Deus dá esse... Irmão, você põe na tua cabeça. Imagina o que é o dom da fé, que é o dom da fé de Deus, que você falou uma vez e acontece. Se tu não tem juízo, tu vai fazer tanta coisa desnecessária, que não vai glorificar Deus. Ai, minha unha quebrou. Unha, cresça. Que tua unha vai glorificar Deus, irmão? É engraçado tu rir, meu irmão. Mas pare e pense. É uma fé tão maluca, tão absurda, que não tem lógica. Lê a palavra, não te traz ela. Como é que ele conseguiu isso? Não, mas quem disse que foi eu que consegui? Foi Deus quem fez. Deus me deu esse dom. Deus conseguiu colocar ele para mim. Marcos 11, 22, anote, depois você lê em casa. Marcos 17, verso 20, diz assim: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Ou seja, se você tem a fé como um grão de mostarda, que é a fé de Deus, você vai dizer para o monte, sai daqui para lá, e acabou. É uma coisinha só que ele fala. Irmão, Deus falou, haja uma vez só. E olha o que houve. Saiu explodindo galáxia. Ele falou, haja. É literalmente, é o dom que criou o mundo. Dom criou o mundo. Também esse dom, ele opera junto com o dom de operações de milagres. Sabe, em algum momento você vai ficar com um nó de cabeça, um nó na cabeça seguinte, mas peraí, esse dom tem a ver com esse? Mas como é que tem a ver com esse? Irmão, o que eu estou fazendo aqui é tentar separar um do outro para te explicar, e mesmo assim não dá, sabe por quê? Porque um está colado no outro. Normalmente quem tem a palavra de conhecimento tem a palavra de sabedoria. Normalmente quando Deus fala para alguém o que vai acontecer, Deus fala o que está acontecendo, o que houve. Normalmente quem tem o dom da fé, tem o dom de operações de maravilhas, de milagre. Normalmente tem. É como as cores do arco-íris, você não sabe dizer quando começa o azul e acaba o roxo. Está tudo junto, está tudo misturado. Por isso que normalmente um crente não tem pelo menos de 2 dons. Por quê? Porque se você analisar, não tem um dom só que opera por si só. Até o dom de falar em variedade de línguas, ele está preso ou no conhecimento ou na sabedoria. Então você vai entender o seguinte, bom, esse aqui se encaixa com esse, mas também se encaixa com esse aqui. Então, meu irmão, você achar que Deus te deu só pelo menos um, não tem como. Porque pelo menos com mais um trabalha, pelo menos, por quê? Porque normalmente tem um que trabalha até com mais 2, de tão colado que ele está. Por exemplo, o dom da fé, ele está intimamente ligado com com os dons de curas e com os dons de operações de milagres. Então, normalmente uma pessoa que tem o dom da fé, Deus usa ela para fazer operação de sinais, de milagres e maravilhas, e também para curar, porque está muito junto, porque a pessoa fala, sai explodindo um monte de coisa, e vai acontecendo, sai câncer, a pessoa sai da depressão, aí a conta financeira melhora, aí o filho volta para a igreja, bota um monte de coisa, sabe? Então estão todos conectados. Normalmente o dom da fé, ele opera pela voz, normalmente. Mas, por que você tem que entender isso? Porque alguns de vocês têm o dom da fé e você não sabe. Sabe por quê? Porque você nunca falou para algo assim, faça, aconteça, abra, e aconteceu na hora. Mas você tomou uma atitude, e quando você tomou o que era impossível acontecer por força humana, aconteceu. Há diversidade de operações. Esse dom não opera só com, abra, aconteça, não. Existem atos também que ajudam ele, atos no qual eles se manifestam, ok? Por exemplo, o Salmo 33, verso 6 a 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Verso 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, aqui você vê o dom da fé operando pela voz, pela palavra. Deus disse, haja e ouve, ok? Mais um exemplo só de você entender ele pela palavra. Josué 10, Josué olha para Deus e fala o seguinte: sol, para. Não, pastor, ele falou para o sol.
Irmão, vamos lá. Ele falou para o sol, mas quem que parou? Foi ele ou foi Deus? Então ele falou para os dois. Porque o dom da fé, você tanto fala para a coisa como para o Deus da coisa. Porque, oh meu Deus, você não tem poder para fazer aquilo acontecer. Só quem tem poder para fazer aquilo acontecer é Deus. Então quando você fala com a coisa, você está falando tanto com a coisa quanto com o Deus da coisa. Porque senão tu vai achar o seguinte: meu Deus, eu sou o Mr. M. Tu não é nada, cara. Tu é mais um. Agora, tu é mais um que Deus decidiu usar. Então, no final das contas, abaixa a cabeça e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor me usou. Veio do Senhor, não veio de mim. Tem um monte de gente aí falando: não acontece, e não acontece nada. Se eu falei, aconteceu. Obrigado. Ok. Você vê que Josué olha para o sol e fala: sol, para. Aí, 1 Reis 17, Elias fala: não vai cair uma gota até eu falar de volta. Por 3 anos e meio não choveu em Samaria. Então você vê eles falando, ok? Eles falando. Agora, o dom da fé também ele é manifestado por um ato. Por exemplo, Pedro falou: se é o Senhor, me manda aí daqui até lá. Jesus falou: vem. Me acha Pedro falando: chão, aconteça. Ele falou isso? Você tem certeza? Ô irmão, você não sabe que não está na Bíblia, não? Ele falou isso, irmão? Você tem certeza? Ele não falou, não. Ele simplesmente desceu e pôs um pé. Dom da fé. Eu não vi. Mas ele não falou? Ok. Sabe, irmão, eu acredito que um dos sinais que seguem ao que creem é que Deus não deixa você se contaminar com algumas coisas. Porém, épocas como a pandemia, é bem possível que se Deus guardou você, o dom da fé está manifestado na tua vida. Que tu andou por algo que você não viu. Você não sabia se o vírus estava aqui, se o vírus estava ali, e tu foi andando. E Deus protegendo. Você quer ver um outro caso interessante? Sobre como que o dom da fé se manifesta? Você lembra quando Deus fala para Elias: vai para a região do Querite, que lá eu vou te alimentar? Me acha na Bíblia Elias falando: Senhor, mas lá é deserto, como é que o Senhor vai mandar água e comida? Ele não falou nada. Ele falou: o Senhor está mandando ir? Ok, dom da fé. A Bíblia diz: os corvos levaram carne e pão para ele, de manhã e de tarde. Dom da fé. Ele foi e não questionou. Ele não questionou, ele não ficou mais. E o Senhor? Não, ele foi e acabou. Irmão, o dom da fé é uma coisa tão poderosa que uma vez que Deus fala, Deus tem que ser específico. Em todos os casos que Jesus ressuscita, o filho da viúva de Naim, Lázaro, a filha de Jairo, ele fala direcionado. Ele falou: menina, levanta. Ele falou para o menino: menino, levanta. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Irmão, pensa, se ele fala para o morto: levanta, todos os mortos tinham levantado. Se ele fala: sai para fora, estava todo mundo ressurreto. Porque é tão poderoso que ele tem que ser específico. É Lázaro, e ainda assim saiu o Lázaro certo. Porque a palavra te conhece. A palavra nunca vai pegar o Lázaro errado. Pegou o Lázaro certo. Você não lembra que tinha um Lázaro, do Lázaro e o rico, que não é parábola? Então, irmão, olha para alguém e diga assim: a palavra me conhece, irmão. Quando Deus fala, o Manuel vai ser abençoado, a palavra sabe qual Manuel é. Quando ela fala, é o Charles, ela sabe qual Charles é. Quando a Marjorie, não, Marjorie não, que só tem ela de Marjorie, o resto é Marjorie. É Marjorie, ok. Aí nem eu tenho como confundir Marjorie, não, só tem essa aqui mesmo, porque o resto é tudo Marjorie. Mas o dom da fé, ele é manifestado não só pela palavra. Por exemplo, você lembra quando Nabucodonosor manda se dobrarem diante dele, e Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram? Ele fala: lança os 4 na fornalha. Ele manda aquecer 7 vezes mais. Me acha eles dizendo o seguinte: não. Eles falaram: é para entrar? Ok, nosso Deus vai nos livrar. Olha o dom da fé. Dom da fé. Aí do nada aparece quem? Jesus, o 4º homem, aparece Cristo. Aí, peraí, nós jogamos 3, mas quem que é o 4º homem que está ali andando ali no meio deles aí? Tem um 4º homem ali, como é que é esse negócio aí?
né? Irmão, ou exemplo bonito, você lembra Daniel? Daniel é jogado na cova dos leões. O dom da fé na vida de Daniel era tão real, irmão, que até o rei falou: Daniel, eu sei que o teu Deus vai te livrar. Você não vê Daniel tendo que orar, fazer nada, porque o dom da fé ele é como um grão de mostarda. Você faz uma coisinha pequena que descancara tanta coisa. Os 3 homens falaram o seguinte: é para entrar? Ok, vamos entrar, mas Deus vai nos livrar. Eles não ficaram: irmão, dá as mãos aí, Senhor nos livre, Senhor nos livre. Não, é como um grão, é uma coisinha só. Eles falaram: Deus vai nos livrar, uma coisinha só. Quando eles colocaram o pé, apareceu o 4º homem ali. Você entende isso aqui? Irmão, quando você tem esse dom, você descobre que você tem, porque Deus fala para você falar algo, e às vezes leva 24 horas ou um tempinho para acontecer, como aconteceu com a figueira. Jesus falou um dia, está amaldiçoada, ela ficou amaldiçoada no outro, se secou. Ou às vezes você faz coisas como Pedro, que você anda sobre as águas e está complicado. Eu vou te dar aqui um exemplo aqui. Você lembra que numa outra tempestade, está lá o barco sacudindo, Jesus está dormindo na popa, aí os discípulos vêm e falam: mestre, não se te dá que pereçamos. Aí Jesus acorda louco da vida e fala o seguinte: cala-te. Eles me acordaram para fazer isso. Ele falou literalmente isso, está na tua Bíblia. Ele falou: vocês me acordaram para fazer isso? Homens de pouca fé, por que vocês não resolveram isso aqui? Eu estava dormindo, porque se eu soubesse que vocês não tinham como resolver, eu tinha acordado agora. O dom da fé já está aí. Era só vocês terem dito: mar, vento, aquieta-te. Agora vocês me acordaram para resolver isso. Pelo amor de Deus, deixa eu voltar a dormir. Irmão, graças a Deus, irmão, que eu não estava lá nesse dia, senão, irmão, eu me jogava na água de vergonha, que eu falava: eu não acredito que eu tinha poder para resolver isso, eu não resolvi. Então, esse dom opera de uma forma fantástica. Irmão, olha que interessante, o dom da fé é um dom que está intimamente ligado com um texto que a gente lê e não entende. Em tudo somos mais do que vencedor. Ok, o que é mais do que vencedor? Tem gente que pensa o seguinte, que tem vencedor e mais do que vencedor de categoria. Não, vamos lá. Vencedor é uma pessoa que vence um obstáculo ou derrota um oponente. Ela venceu um obstáculo ou derrotou um oponente. Ele é vencedor. Ele venceu a dor. Ok? Não entendeu, tá bom. Mais do que vencedor é quem alcançou a vitória e nem teve que derrubar o oponente, nem teve que vencer o obstáculo. Ele falou para o obstáculo e para o oponente: sai! E os dois saíram, e ele alcançou a vitória. Ele é mais do que vencedor. Você não entendeu? Ele não teve que gastar um suor para fazer. Ele falou: sai! E foi Deus que arrancou, e ele é mais do que vencedor em Cristo. Irmão, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Em Cristo a gente tem brechas, a gente tem obstáculos, oponentes sendo removidos do nosso caminho sem que a gente gaste um suor. A gente fala: sai! Eles saem, a gente nem tem que lutar contra eles. Poderoso só quem? Agora lembre, esse dom, como todos os outros, ele está no controle de Deus. Deus dá para quem ele sabe que vai usar de forma correta. Marcos 11, 23, deixa eu ler para você aqui. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, não é se os discípulos, não é se os pastores, é se alguém disser, ou seja, qualquer um, porém não é todo mundo. Qualquer um é diferente de todo mundo, você entende isso aqui? Qualquer um, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser novo convertido, pode ser pastor, qualquer um. Todo mundo não. Deus dá para quem Ele quer. Mas pode ser qualquer um, pode ser quem está em cima e quem está embaixo. Olha o que Jesus diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, recebereis. Jesus está colocando duas coisas aqui sobre esse dom. Esse dom opera de duas formas. Ele opera em qualquer um e sobre qualquer coisa. Por isso que eu não dou para todo mundo. Porque se eu der para qualquer um, meu irmão, eu acho que o maior exemplo disso, eu vou te dar aqui.
é uma grande mulher, grande pregadora, sabe? Tem gente que não sabe quem que é bom, quem que foi grande na igreja. Tem gente que fica admirando gente que foi até mais, tudo bem. Kathryn Kuhlman foi, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas mais usadas por Deus em toda a igreja moderna, em dons de cura. Quando ela estava morrendo, Oral Roberts, o maior pastor da igreja moderna, não tem igual. Fazer o que esse homem fez não tem igual. Ele chega no hospital para ela, para orar por ela, e ela fala: não ore, porque eu quero ir agora. Eu sei que se você orar, Deus vai me curar. E ela morreu. O dom da cura, o dom de fé, quando ele é dado para você, Deus dá porque Deus sabe, você vai vigiar. Em alguns casos, você sabe que a pessoa não vigia, né? Sai fazendo coisa e milagres acontecem. E você sabe que foi de fato milagre e não glorifica a Deus. Aí você tem, além do dom da fé, dons de curas. Na sua Bíblia e na minha Bíblia está aqui dons de curar, mas o mais correto é dons de curas, por uma simples questão. Disseram que Jesus foi chibatado 39 vezes, ok? Agora, se você parar para pensar, quando ele foi chicoteado, chibatado 39 vezes, há uma razão, porque de fato existem 39 raízes de doença, não é tipos, raízes de doença tem 39, existem mais do que 100 tipos de câncer, mas a raiz é 1, ou 2, ou 3, não sei. Existem 39 raízes, o resto são tipos variantes que vêm. Por isso que a Bíblia diz dons de curas. Vou lhe falar uma coisa interessante. Alguém aqui já conheceu alguém que Deus usava para trazer cura, só que normalmente a pessoa era usada mais para um tipo de enfermidade do que para outro? Por exemplo, eu sei de gente que Deus usa muito para curar câncer. No ministério dele, até alguns de tuberculose e AIDS são curados, mas normalmente é câncer, irmão. Outros que eu conheço, pressão alta e diabetes. Tem uns que eu conheço, irmão, que é surdez. Deus usa ele para curar surdez, cegueira como ninguém. Outros até acontecem, né? Mas normalmente é mais específico. Por isso que é dons de curas. Por quê? Porque tem tanta cura que se for um dom só, ele não consegue trabalhar em todas elas. Então são dons de curas. São muitos. Agora, vamos definir o que é cura. E isso aqui é só para você compreender a beleza de como que esse dom é, né? Isso que eu vou te falar não muda muito na aplicação, mas é interessante para você notar como que Deus trabalha. Curas é diferente de milagres. Isso tem que ser bem colocado, bem explícito isso aqui. Quando você compreende o que é cura, você vai ver que na Bíblia às vezes está escrito assim, que alguém foi curado, mas na verdade o que houve ali foi um milagre. Porque a maioria das curas, a maioria delas, é quase difícil você distinguir cura de milagre, é quase. Porque é muito próximo, mas em tese, cura é uma coisa gradativa e imperceptível, a não ser para a pessoa que recebeu. E em tese, cura é um alívio e uma restauração. Anote isso aí, para ficar mais fácil. Dons de curas, em tese, por que em tese? Porque você vai ver na Bíblia um caso ou outro diferente. Mas na maioria dos casos, em tese, dons de curas restauram o que ficou quebrado. A pessoa ficou cega e voltou a enxergar. Ficou surda, voltou a ouvir. Ficou paralítica, voltou a andar. Ela teve um alívio no corpo. Um alívio. Isso pode também estar envolvido com libertação de demônios. Libertação de demônios pode estar envolvido com operações de milagres, dons de cura, pode também estar envolvido com discernimento de espíritos. É interessante isso. Agora, dons de curas é diferente de operações de milagres. Vamos lá. 1 Coríntios 2, verso 9. Há outro no mesmo espírito a fé, há outro no mesmo espírito dons de curar, ou no mais correto que é dons de curas. Ok, vamos lá. Como que ele se manifesta? Normalmente, dons de cura se manifesta, por exemplo, quando alguém toca ou é tocado.
Você mais vê Jesus tocando, e eram curados. Agora, e a mulher de fluxo de sangue? Olha que interessante, a mulher de fluxo de sangue veio até Jesus, ela tocou em Jesus, e a Bíblia diz, e sentindo ela, que estancou a hemorragia. Olha o testemunho que a gente acabou de ouvir hoje. Ela sentiu, ninguém viu, ela sentiu, estou curada, estou curada, estou curada. Ela sentiu. Então é gradativo, e é imperceptível. É gradativo por quê? Porque você lembra que em alguns casos, como do rei Ezequias, que colocou um emplastro de figos sobre ele, ele foi curado aos poucos, ok? Então você entende o quê? Que é um alívio, é Deus literalmente aliviando, é trazendo uma restauração para o seu corpo. Detalhe importante para você compreender isso, alguns de vocês têm esse dom, e não entendem que esse dom é sempre acompanhado de um sentimento, compaixão divina. Importante você entender isso. Pena não é ter compaixão. Ai, tadinho dele, está com câncer, está com diabetes, que dó. Ai, vamos orar por ele. Isso é pena. Compaixão é quando você sente que Jesus sentia e falava assim, alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Está vendo a diferença? Quem tem dons de curas, ele nunca tem pena, ele sabe dentro dele, alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Por quê? Porque isso aí pode ser removido. Deus não está querendo matar ele agora não, Deus não está querendo que ele morra agora não, Deus não quer que ele morra agora. Alguém tem que fazer alguma coisa. E muitas das vezes, quando você sente esse sentimento, é você que Deus quer usar. Ai, mas e se eu for? Larga a mão de palhaçada, não dá voz para o diabo. Quem prometeu a cura? Foi você ou foi Deus? É aí onde erra, porque se você não exercita o dom, como é que você pode ficar bom nele? Você tem que exercitar. Como é que você exercita ele? Entendendo como é que ele opera. Você não pode sair por aí orando por qualquer um ser curado, que irmão, o dom é de Deus, Deus vai curar quem Ele quer. Deus curou todo mundo no tanque de Betesda, irmão. Então Deus vai curar todo mundo? Pelo amor de Deus. Deus vai curar quem? Quem Ele sabe, só vai glorificar o meu nome. Então o dom é controlado por Deus. Quando você sente essa compaixão que você fala, meu Deus, eu não sei, eu estou tentando te detalhar para você entender. Será que não é esse o dom que você tem? Você olhou para alguém, você viu ele com problema de saúde, você está até hoje. Alguém tem que fazer alguma coisa por ele, alguém tem que fazer. Se você está sentindo esse sentimento, é bem possível que você já tenha esse dom, mas não entendeu o seguinte: você tem que tomar iniciativa. Por quê? A iniciativa já começou com Deus. Deus fez sentir esse sentimento seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa. O resto olhou e falou, vamos orar. Mas alguém falou, não, orar não é suficiente. Alguém tem que ou impor as mãos sobre ele, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer uma coisa. Esse sentimento de compaixão ele é importante, ok? Isso aqui vai ficar bom quando a gente entrar em profecia. Mas vamos lá. Marcos 5, do verso 25 ao 29, fala da mulher do fluxo de sangue. Marcos 10, do 51 ao 52, fala sobre Bartimeu. Bartimeu foi tocado, sim ou não? Bartimeu foi tocado? Não. Bartimeu falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou, levanta, vai que a tua fé te salvou. E ele foi curado. Ele não recebeu o milagre, ele foi curado. Numa tradução mais correta, e retornou a ver. Ele voltou a ver. Às vezes, irmão, você vê gente na televisão falando, seja curado, e os dons de cura estão entrando em operação. Um caso fascinante. Você vê, por exemplo, e de forma alguma, me entenda isso por errado, eu não estou falando mal, não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, só estou falando que tem muito caso que acontece. Eu estou falando que é certo fazer isso ou não? Eu estou falando que é certo fazer isso ou não? Estou só falando que existe. A pessoa compra uma toalha, ela põe e é curada. Bom, a Bíblia diz que onde a sombra de Pedro tocava, pessoas eram curadas. Eu não estou falando que um dia eu vou sair daqui vendendo, porque eu acho o seguinte: de graça recebeste, de graça dá. Ok. Mas eu não vou te mentir, tem. Eu te falo, tem. Não acredito, pastor. Lê a Bíblia. Tem.
Dons de cura não operam somente por imposição de mãos ou por tocar. Existem outras formas de Deus operar. Por isso que a igreja ainda não está pronta para Jesus voltar. Porque para acontecer um avivamento que tem que acontecer, Deus vai usar de tantas formas diferentes para a gente ser curada, que tem gente que vai falar, não creio, e você vai ter que crer, irmão, porque foi Deus mesmo, não foi o diabo. Tem muitos casos que é o diabo, claro que sim, não posso mentir, mas a verdade, irmão, é que tem muito caso aí que é Deus mesmo. Ah, mas eu não gosto de fulano, meu irmão, mas o caráter dele não tem nada a ver com o dom. Ele pode ser um barbudo, gordo, feio, cara de marginal, mas não tem nada a ver, meu irmão. Ele é feio, você tem medo dele, mas ele tem dom de Deus, irmão. Ele pode usar um chapelão que você não gosta, pode falar, mas tem Deus, irmão. Não toca aí não, que tu tá lascado se tu tocar no ungido de Deus, irmão. Tu pode não gostar dele, não acreditar em toda a doutrina que ele fala, mas da forma como Deus usa ele, irmão, fica quieto, irmão, porque não cala a boca, irmão, não abra a boca não, porque um dia pode ser você, um dia. Irmão, eu vou lhe falar, irmão, que eu vi pessoa, tá ouvindo agora? Fez igualzinho Jesus. Eu não acho que Deus vai me usar desse jeito. Mas eu estou te falando do que eu vi, não estou falando para você do que eu ouvi. Lembra que eu falei semana passada, não queira dizer que não é Deus se você não tem discernimento? Então para de falar, não, isso é do diabo. Cala a boca. Tu vai perder um milagre teu se tu ficar falando que é do diabo, uma coisa que é Deus que está fazendo, hein? Que dia que você vê eu aqui falando mal de como Deus usa esses homens de Deus? Eu posso ser contrário à doutrina deles, a como eles ensinam. Agora, a forma como Deus usa eles, eu fico calado, meu irmão. Sabe lá Deus se amanhã eu não vou precisar pedir oração para um homem desse? Porque é interessante, normalmente quem tem o dom de curar não se cura. Normalmente quem tem o dom de curar não se cura. Ele vem para uma outra pessoa, por quê? Eu não estou falando que não é possível. Você pode alcançar a cura pela obediência à palavra, mas não quer dizer que porque você tem o poder de pôr a mão sobre os outros, você vai pôr a mão em você e resolver. Não estou dizendo. Por quê? Porque os dons são para a edificação do corpo, não é para a edificação pessoal. Você entende como Deus é maravilhoso? Como é que Deus consegue deixar você humildezinho? Que você consegue resolver o problema de todo mundo, mas o teu tu não resolve? Aí você vem para alguém e fala, irmão, ora aqui por mim, eu orei por todo mundo, põe a mão aqui na cabeça aqui, vai, ora aí. Diz para alguém do teu lado, Deus é bom, né, irmão? Deus sabe não te deixar orgulhoso, né, irmão? Deus é bom. Deus é bom. Não, se ele fosse usado para cura, ele se curava. Cala a boca, você não sabe o que você está falando. O dom que eu tenho não é para mim, é para você. Não, mas se ele tivesse, ele se ajudava. Cala a boca, meu irmão. Por isso que não está me ajudando. Que se eu me ajudar o tempo todo, para que eu vou querer Deus? Estou te falando como é que Deus é lindo e Deus sabe deixar a gente ficar humilde. Ok, vamos lá. Então, compaixão é um sentimento maravilhoso, ok? Dons de curas, então, acontece de várias formas. Agora vamos lá. Operações de maravilhas, vamos lá. Ou operações de milagres. 1 Coríntios 12, verso 9. Há outro no mesmo espírito a fé, há outro no mesmo espírito dons de curar ou de curas. Há outro operações de milagres ou operações de maravilhas. Vamos lá, a palavra milagre aqui é dunamis. Dunamis, o que significa dunamis, irmão? Dinamite, é um poder explosivo. Qual que é a diferença básica entre cura e dons de milagre? Primeiro, anota isso aí, normalmente dons de curar, a cura é algo gradativo e imperceptível. Milagre é algo imediato e perceptível. Mar vermelho, água em vinho, pães e peixes multiplicados, nossa, na hora. Segunda diferença, curar é restaurar algo ao estado original. Milagre, entenda isso, milagre é Deus se intervir no processo de algo e fazer algo acontecer de um jeito que não aconteceria naturalmente. Mar não se abre, e Deus se interviu no percurso, falou, agora vai abrir. Um peixe vira dois? Vira dois? Um peixe? Eu não estou falando de dois gerar um peixe vira dois? Não.
Agora, quando ele quer fazer 1 virar 2, e 2 virar 4, e 4 virar 8, e 8 virar 16, e por aí vai, ele faz. Ele vai multiplicando. Então, uma coisa interessante, no Novo Testamento a gente tem muito mais cura do que milagres. No Velho Testamento a gente tem mais milagres do que cura. Velho Testamento, você vê o mar se abrindo, o Jordão se abrindo, você vê o azeite multiplicando, a farinha multiplicando, milagres. Por quê? Deus está se intervindo no estado natural daquilo. Ele está se intervindo. Então quais são as duas diferenças básicas? Primeiro, curar é a restauração de algo que parou de funcionar corretamente. Milagre é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza, uma suspensão temporária da ordem costumeira mediante o Espírito Santo. Não abria, vai abrir hoje. Não se multiplicava, vai multiplicar hoje, né? Da areia não brotava piolho, da areia vai brotar piolho hoje. A Bíblia diz, e saiu piolho o quê? Da terra do Egito, começou a virar piolho. Então, você vê, por exemplo, olha que interessante isso aqui. Em algumas vezes, uma vez aqui, 2 vezes em outro lugar, em outra igreja, uma vez aqui, nessa igreja aqui, Deus me usou para fazer um milagre na vida de uma pessoa. Uma moça com uma perna menor do que outra, alguém deve lembrar que a perna esticou, você viu na cara, dava para ver, milagre. Por quê? Porque isso aqui não é cura, porque a perna sempre foi menor. Como é que eu posso restaurar? Sempre foi assim? Atos 3, você lembra que Pedro e João sobem e eles veem o homem que era coxo desde o ventre? Irmão, ali não é cura, ali é um milagre. Por quê? Porque, veja, curar pode ser colar um osso quebrado, mas se o osso já era torto antes, quando voltar a ser colado, vai continuar torto. Os ossos daquele homem sempre foram tortos. Então ele foi um milagre, ou seja, Deus se interviu. Por exemplo, Jesus curou os cegos, mas teve um que a Bíblia diz que é cura, mas leia direito, não foi cura, foi milagre. Por quê? Porque Jesus cuspiu no olho, fez um lodo e passou nele, e ele era um cego de nascença. Se Jesus fosse curar, como é que ele ia restaurar uma coisa que nunca funcionou? Não é? Aliás, de duas uma ali, ou Jesus estava colocando globo ocular nele que não tinha, ou Jesus estava trocando o globo ocular. Peraí, esse saiu errado na criação, deixa eu colocar um novinho aqui. Perdeu a chance de dar glória. Aí Deus vai trocando assim. Agora, por que isso é importante entender isso aqui? Porque às vezes, irmão, Deus vai te mandar fazer uma coisa que você vai falar, é loucura, mas todo milagre, em algum momento, Deus mandou fazer uma coisa que era loucura. Pega um graveto, toca na água, era amarga, vai virar doce. Eu já vi gente receber a ordem de Deus para fazer uma coisa que a pessoa falou, não, o problema é esse. Fazer isso vai dar, não vai, e aí você fez isso e deu nisso. Então quando Deus te falar o seguinte, faça isso, dá 7 voltas. Eu não estou falando para você fazer isso, porque vai ser diferente, você não pode pegar o que eu estou falando e aplicar. Às vezes Deus vai falar o seguinte, unge o paletó, ele está dormindo, pega o sapato, unge o sapato. Vai lá nas roupas, põe a mão nas roupas. Às vezes Deus vai falar, faz o seguinte, vai lá na bolsa, põe a mão na bolsa, faz uma oração. Aí vai falar, mas é loucura? Loucura não, fica quieto. Você não sabe o que isso aqui vai dar? Você sabe onde ele ia pisar no outro dia? Ah, mas o que isso aqui pode intervir? Meu irmão, fala para mim, o que tem a ver você pegar um pedaço de pau e tocar numa água para abrir o mar? Ok. O que tem a ver tu pegar um pedaço de pau, tocar e falar... O que tem a ver? Se fosse o seguinte, traz concreto, vamos construir uma barragem. Aí tinha lógica. Às vezes você tem o dom e não sabe por quê. Porque Deus está falando, você faz isso aqui. Você está falando isso aqui? O que isso aqui vai dar nisso? Deus está falando, fica quieto então. Não vou mais falar. Porque não tem lógica. Às vezes Deus vai falar o seguinte, faz isso. Você vai falar, mas isso, Senhor? Você entende como isso funciona, amém? Então, primeiro, cura é restauração de algo que parou de funcionar corretamente. Milagre é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. Segundo, cura pode acontecer gradativamente, pode ser não ou perceptível na hora. Tem curas que você vê que é perceptível na hora. A mulher de fluxo de sangue sentiu. Em outros casos, os 10 leprosos, eles foram andando e foram curados. Ok? Não foi um milagre porque não foi na hora, houve depois, né?
Então, você, quando compreende essa diferença, você percebe, será que Deus de fato me usa nessa forma, né? Aí você vê, quando Eliseu abre o Jordão, Jesus transformando água em vinho, e por aí vai, e tantas outras coisas, e todos eles dependem de um ato do homem. Caminhando para o fim, 1 Coríntios 12, verso 10, vamos falar dos dons vocais. A outro, operações de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas. Irmão, anote a palavra variedade, variedade. Aqui está variedade, mas entenda isso aqui, porque esse dom é o que mais deixa a gente confuso. Presta atenção. Sabe por que os dons vocais é o que mais deixa confuso as pessoas? Sabe por quê? Diz para alguém do teu lado, a língua é o maior problema da igreja. É verdade. Não é à toa que tem gente que fala, não, eu não falo em línguas porque a Bíblia diz que nem todos falarão em línguas. Peraí, todos podem falar, mas a variedade de línguas é diferente. Causa confusão, pastor, por isso mesmo, porque a língua já é um troço complicado. É engraçado, mas é verdade, porque esse dom aqui causa confusão, porque em algumas versões da Bíblia está assim, outras línguas, outras línguas, outras línguas, e em umas versões está escrito assim, variedade de línguas, outros tipos de línguas. Então a versão atrapalha quem lê. Então se você não prestar atenção nisso aqui, fica complicado você entender. Eu vou tentar te explicar de uma forma clara, porque meu intuito não é fazer disso aqui um seminário teológico, apesar que isso aqui está melhorando, muita gente aqui que fez muito seminário teológico não aprendeu coisa nenhuma. Mas entenda isso aqui, falar em línguas é para todos, isso é claro, todos podem falar em línguas. Variedade de línguas, anote a palavra variedade, no grego ali é genos, de gene, ela tem um gene diferente, um gene, um DNA diferente, ela é diferente da outra. Falar em línguas, todos podem, é promessa de Deus, ok? Marcos 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 4, o que fala em outra língua a si mesmo edifica. Ok, só que existe um problema, que o capítulo 14 fala tanto de falar em línguas normal como de variedade, e ele não mostra quando mudou. Você só entende quando você compreende. Esse texto aqui está falando de dons. Dons não é para edificação própria, dons é para edificação do outro. Então, variedade de línguas tem um gene diferente, variedade, gene diferente. Ela eu falo não para me edificar, mas para edificar você. Não, mas a Bíblia está dizendo que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Claro, quem fala em línguas. Agora, variedade de línguas é diferente. A variedade, meu irmão, é simplesmente uma correlação com a profecia. Então nunca diga o seguinte, não, Deus não me deu o dom de falar em línguas, porque o dom de língua, não, línguas é para todos. Eu vou te dar aqui um exemplo aqui simples aqui, só para você entender. Deixa eu ler um texto aqui para você compreender melhor aqui. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação do corpo. Irmão, variedade de línguas, você não tem que se confundir. É uma língua que quando você fala, ela não é para você, ela é para a igreja, e ela necessita de um intérprete. Agora, como é que eu sei, pastor, se o que eu tenho é variedade de língua ou é língua normal? É simples. Se tu tem o Espírito Santo, tu é guiado pelo Espírito Santo. Uma vez, eu estava aqui, chegou um pastor, sentou do meu lado. Do nada, Deus me pegou em variedade de línguas. Eu nunca interpretei língua. Nunca. Essa foi uma das vezes. Deus, eu pus a mão na perna dele. Eu falei 1 ou 2 minutos. Eu não recebi nenhuma interpretação.
Mas ele recebeu a interpretação. Ele falou: pastor, eu estava orando para Deus me dizer se meu pai ia morrer ou não. Deus acabou de falar pela tua boca para mim descansar, que a cura do meu pai é a morte. Deus vai levar ele. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas eu sabia que era uma palavra profética para ele, por quê? Porque você sente. Você sente. Diga que eu te dou. Quando você tem o dom de variedade de línguas, e você está ouvindo a igreja se calando, não porque a gente pede, mas porque o Espírito... Irmão, olha como é que a coisa acontece e a gente não percebe. Está todo mundo aqui no barulhão. Aí daqui a pouco vai diminuindo, aí você só vai ouvindo uma voz, aí você só vai ouvindo duas, daqui a pouco só tem uma voz, aí daqui a pouco levanta o segundo para interpretar o que ele está falando. Aí entra o que? A questão da capacidade de interpretar. Pega isso aqui. Interpretar não é traduzir. Sabe por quê? Porque às vezes alguém pode falar uma frase longa. Aí vem a interpretação. Eu estou na igreja. Espera aí. Mas ele falou isso aqui. E você interpretou isso? É, porque é interpretação, não é tradução. Estou falando por quê? Porque às vezes você tem um dom e não sabe que Deus está te dando. Porque você espera que Deus vai te dar palavra por palavra. E não. Tem alguém falando em línguas e você está entendendo o que ele está falando, mas ele está falando muito e a tradução e a interpretação é pequenininha. É tipo filme legendado. O cara fala... Estou falando em japonês, não é língua estranha não, tá? Aí está lá embaixo, como vai? Você entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente na igreja que tem o dom de interpretar línguas, mas ele não interpreta, sabe por quê? Porque ele ouve o que Deus está falando, ele está entendendo, mas ele tem medo de falar e Deus está falando. Peraí, você não está entendendo o que ele está falando? Diga que eu te dou. Irmão, você está vendo como é que isso aqui é prático? Diga que eu te dou. Deus nunca vai te dar a mensagem toda, porque o dom é pela fé. Amém? Amém! Se Deus te deu as primeiras palavras, abre a boca e fala, que Deus vai te dar a interpretação da segunda, e da terceira, e da quarta, da quinta, da sexta. Irmão, isso aqui é prática, é isso que Hebreus diz, exercite os dons. Você não vai ouvir outra pessoa te falando isso aqui, exercita o dom. Eu me lembro de ver o meu avô interpretar línguas, e é interessante, porque eu vi o meu avô bispo interpretar línguas, e eu percebia que quem falava em línguas falava às vezes muito, e ele falava pouco. E às vezes, quem estava falando em línguas falava muito, falava pouco, e ele interpretava em muito. Como que vem a interpretação? Vem de algumas formas. Por exemplo, às vezes você ouve as primeiras palavras de Deus, e você vai pela fé. Irmão, põe na tua cabeça, você nunca vai começar a usar o teu dom se você não te entender que ele depende da fé. Você vai impor as mãos e não vai ver se vai acontecer, você vai ver depois. Alguns de vocês têm interpretação aqui de línguas, mas você nunca usou, por quê? Porque você fala, eu entendi, Deus está falando isso, e às vezes você não ouviu. Você está aqui, e aí, esses dias eu estava aqui, eu falei uma língua, pastor Djalma falou, Deus acabou de falar isso, pá. Ah, mas qualquer um pode. Não, porque esse dom nem todo mundo tem. Quem estava aqui no domingo? Ninguém lembra aqui, domingo? Eu falei uma língua e ele falou, Deus acabou de falar na língua do pastor Manuel, o nome de fulano de tal, pá. Oh meu Deus da glória, me ajuda, Senhor. Então nem todo mundo tem, mas você sabe que é, por quê? Porque eu sabia, agora eu não preciso falar por quê, estava num silêncio. Alguém aqui devia ter ouvido, estava num silêncio a igreja, e Deus me pá, fala. Você sente. Agora, é exercitando o dom que você descobre como é que você sente isso. Porque você vai descobrindo como que Deus fala com você. Deus fala comigo de uma forma, com você de outra. Estou te dando aqui. Irmão, entenda uma coisa, irmão. Deus não é o diabo que te fala o seguinte, pega 3 pés de coelho, 4 rabos de raposa, pega 2 sapos, abre a boca, enrola. Não, isso é coisa do diabo. Diz para alguém do outro lado, Deus não tem fórmula. Diga, quem tem fórmula é o diabo. Diga, Deus é criador. Ele faz sempre diferente. Você não entendeu? O diabo, ele é repetidor.
Você nunca vai exercer o teu dom. Você não entendeu o seguinte: às vezes tem um vaso sendo tomado lá em línguas, Deus está usando ele na variedade de línguas, aí tem que aparecer um intérprete, e você está vendo uma coisa na tua cabeça, e o que você está vendo é Deus falando. Eu estou te mostrando isso. Abre a boca e fala. Abre a boca e fala. Com que palavra? Usa a palavra que você quiser. Detalhe, hein? A palavra quem escolhe é você. Agora o sentido da mensagem é Deus. Oh, e abaixo. Falo nisso porque às vezes a pessoa fala o seguinte: nossa, você estava falando ali e Deus me mostrou uma visão, que eu vi uma nuvem na cidade, uma nuvem, e está vindo um vírus aí, e eu abri a boca, e eu traduzi, aliás, eu interpretei o que você falou, mas eu vi uma visão, eu não ouvi. Aí entra o terceiro, que é o que? A gente já falou, dos dons vocais, o dom de variedade de línguas, o dom, a capacidade de interpretá-las, e o terceiro, que é o mais complicado. Por quê? Porque tem muita gente aqui hoje que tem e não sabe, que é o dom de profecia. Vamos ler aqui e a gente termina. O que é profecia? Anote aí: profecia é a capacidade concedida pelo Espírito Santo a um crente. Para quê? Para que ele fale uma palavra que procede de Deus e não do intelecto dele. Profecia não é pregação, irmão. Não é. Você quer ver como muita gente que tem o dom de profecia, você não sabe? O dom da profecia, ele está ligado nos patriarcas da fé. Lembra quando Jacó vai abençoar, Isaac vai abençoar Jacó e Esaú, e Isaac está cego, e ele não enxergava nada, e aí entrou Jacó, se fingindo ser o mais velho Esaú, e o que Isaac fez? Abençoou ele. Aí quando entrou Esaú e falou: não, o senhor abençoou errado, volta atrás, ele falou: meu filho, ele está abençoado, e ele vai ser abençoado, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque se fosse eu que tivesse falado essa palavra, até eu podia voltar atrás, mas essa palavra, isso aqui é profecia, isso aqui veio de Deus. Como é que você quer de Deus, pastor? O senhor falou coisa que não está na Bíblia. O que Deus falou? Eu escolhi Jacó desde o ventre. A porção dobrada sempre iria para Jacó, nunca iria para Esaú. Se fosse para voltar atrás, Isaac tinha falado: é para voltar atrás? Ok, eu volto atrás. É porque tem gente que fala assim: de onde ele tirou isso? Está na tua Bíblia, você que não leu. É ou não é? De onde ele tirou isso aqui? Irmão, Deus falou: eu escolhi Esaú, eu rejeitei Esaú, Romanos, e eu escolhi Jacó desde o ventre. Jacó, ter se camuflado, atrapalhou ele, mas nunca ia me atrapalhar, e nunca ia me ajudar, porque eu ia dar para ele, queira ou não. Sabe por quê? O meu Jesus, se Jacó tivesse vindo depois de Esaú, mesmo ter vindo depois, a profecia que ia sair da boca de Isaac, da porção dobrada, ia vir para Jacó e não para Esaú. Você não entendeu? Aquele negócio de colocar pelo no braço, no peito, e Isaac pôs a mão, o pelo é de Esaú, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isso aí foi em vão. Sabe por quê? Porque profecia é você falar uma palavra que você não podia falar por conhecimento, mas porque Deus falou. Aí quando Esaú entrou, Jacó falou: ih, meu filho. Isaac falou: meu filho, dá certo, mas não, porque eu abençoei, ele está abençoado. Lá na frente se repete de novo, você lembra? Está aqui Manassés, está aqui Efraim. Aí Jacó vai abençoar os dois. A mão direita era a mão da porção dobrada, ia para o filho mais velho. Está aqui Manassés e Efraim. Manassés é mais velho, Efraim o mais novo. Jacó tinha que pôr a mão aqui. Aí Jacó veio isso aqui, e ele estava cego igual o pai dele. Aí, vem cá rápido aqui o varão, vem cá o José, rápido. Aí lá vai José e descruza a mão de Jacó, e aí ele descruza a mão e fala: não, pai, a porção, mas deixa assim, porque Deus quer assim. Não é o que está na Bíblia? Ele falou: Deus quer assim. Aí ele fez de novo, ele falou: rapaz, sai, Deus quer assim. Por quê? Não sou eu quem estou escolhendo, é profecia. O maior vai ser o menor vai mandar no maior, e o maior vai servir o menor. Irmão, entenda isso aqui: profecia
é você falar uma coisa que você não estudou. O ministério profético, um profeta de verdade, ele prega a palavra, mas profecia não é falar a palavra. Pode incluir a palavra. Quer ver só? Vamos lá, rapidinho, abre a tua Bíblia aí, vamos lá. 1 Coríntios 12, eu vou te mostrar como é que tem gente que tem o dom da profecia. 1 Coríntios 12, aliás, 14, verso 3, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação significa o seguinte: construir, edificar, colocar para cima. Exortação também serve a demonstrar, mas exortação de fato é melhor traduzido como incentivar, animar. Exortação não é vigia, não, exortação é vigia. É a demonstração, é você repreender. Você pode repreender duramente e pode repreender mansamente. Vigia, bora para frente. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Bora para frente. Profecia e consolo. Profecia é 3 coisas: edificação, exortação e consolo. É pregação? Não, por quê? Porque pregação é você estudar a palavra. Eu vou estudar para pregar. Ok, você pode estudar para pregar e ainda assim não profetizar. Sabe por quê? Porque profecia não é o que você estuda, é o que Deus quer que você fale. Não, mas Deus me deu essa mensagem. Tá, se Deus te deu, ela vai ser para não para muitos. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Profecia. Às vezes, esses dias eu estava lendo a palavra, do nada. Aí, você pega lá, Jesus olha para Judas e fala: o que tiver que fazer, faça logo. À tarde uma pessoa me liga, aí vem a profecia: irmão, o que tiver que fazer, faça logo. Aquilo serviu como um consolo para a alma daquela pessoa, porque ela falou: eu precisava ouvir isso de Deus. Eu falei o que eu li de tarde, mas o que eu li de tarde era a Bíblia, mas eu não estudei para falar para a pessoa. Mas é uma profecia, é Deus falando: o que tiver que fazer, faça logo. Vou te dar aqui um exemplo claro. O que é profecia? Profecia não é palavra de conhecimento ou sabedoria. Pode vir junto, sim. Alguns de vocês acham que não tem o dom da profecia, sabe por quê? Porque você acha o seguinte, que se Deus me deu o dom da profecia, então Deus deveria ter me dito o que vai acontecer com a pessoa e o que houve com ela. Pode ter, sim. Eu falei para você que ia dar um nó na tua cabeça. Vou te explicar o seguinte. Quem gosta de tomar café, levanta a mão. Quem gosta de tomar café sem açúcar? Quem gosta de tomar café com açúcar? Quem gosta de tomar café com açúcar e com leite? Não é tudo café? É. A profecia, ela pode vir com palavra de conhecimento. Teu nome é tal, palavra de sabedoria, você vai para tal lugar, hein? E também pode ser apenas uma profecia, ou seja, Deus está com você. Profecia não é o que eu quis falar não, viu? Vou te dar um exemplo aqui. Você está aqui cantando, aí você está cantando, aí você está cantando, aí você está cantando, e está todo mundo. Chega num momento da música que pega uma frase, e uma frase, você olha para alguém e você canta aquela frase. Aí aquela frase foi uma profecia para quê? Para edificar ele, para exortar ou para consolar. Aquela frase todo mundo ouviu, mas para ele foi a confirmação de Deus do que ele estava preocupado. Você não falou do futuro dele, nem falou do passado dele, mas você falou que Deus mandou falar para ele. Aonde? Durante o louvor. Irmão, às vezes tu tem o dom da profecia e não sabe por quê? Por exemplo, tem uma pessoa uma vez que falou para mim o seguinte: pastor, eu estava no carro vindo para a igreja, e Deus falava o tempo todo para mim o seguinte: vale de ossos secos, vale de ossos secos, vale de ossos secos, vale de ossos secos. Eu falei: irmão do céu, e só eu entendi o que foi a profecia, porque o que ele falou para mim me confirmou. Ele não sabia, mas ele falou: pastor, Deus mandou falar para mim o senhor o seguinte: vale de ossos secos. Aí eu falei: entendi. Aí eu liguei para uma pessoa que é sócia minha aqui da igreja, e eu falei: vale de ossos secos.
E a pessoa, pastor, não estou entendendo. Não vai entender mesmo, porque a bênção é minha, não é tua. Eu falei, ok, você entendeu? Ela entendi, o outro não entendeu, porque a profecia é uma palavra que vem de Deus, você não estuda para dar. Profecia pode ser algo do tipo seguinte, vamos lá, profecia pode ter palavra de conhecimento e de sabedoria, mas profecia pode ser uma pessoa que um dia se acordou e pensou nela o tempo todo, e te veio um texto na cabeça, e quando você olhou para ele, você falou um texto, por exemplo, uma vez eu estava orando, e do nada, eu abri a palavra e veio um texto, e Sara aos 90 anos, papapá. E aí eu falei, olha irmão, deixa eu falar uma coisa, fique em paz, Deus deu uma palavra hoje para você, eu não estudei para falar para você, mas Deus deu, veio para quê? Para te edificar, te exortar e te consolar, para você ficar em paz. Às vezes, irmão, a profecia é quando você abraça alguém e fala, fique em paz, vai dar tudo certo. Ah, mas isso foi uma coisa do dia a dia. Tem certeza? Você escolheu falar isso? E quando você falou, que efeito causou na pessoa? Profecia é uma coisa tão simples que você pode falar uma coisa costumeira e quando você falar, naquele dia ela agir de uma forma diferente. Tipo o seguinte, irmão, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Profecia, ela veio para edificar, para exortar. Agora, pode vir com palavra de sabedoria? Pode vir com palavra de conhecimento? Sim. Como é que vocês têm o dom da profecia? Vamos lá. 2 textos rápidos para você entender isso aqui. Anote esses 2 textos aí. Quem está sendo abençoado, diga amém. Amém. Vamos lá, Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Isaías 50, verso 4. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Irmão, quando você tem dom da profecia, as pessoas testemunham o seguinte, rapaz, você não sabe, quando você falou aquilo, era tudo que eu estava precisando ouvir naquele dia. Irmão, profecia não é uma palavra que alegra o teu dia, ela alegra sim, mas ela é mais do que uma palavra costumeira, sabe por quê? Quando eu quero alegrar você, eu falo para você, ô irmão, você está bonito, né? Ou então quando eu quero fazer, você ri, irmão, tu está gordo, irmão, tu está pançudo, irmão, está comendo demais, né, irmão? Quando quer fazer o outro rir, ele vem logo atacando a moral dele, né? É só coisa de homem, irmão. Mulher, quando quer falar bem da outra, fazer a outra rir, ai, você está lindinha, ai, você está fofinha, como é que você... Não, fofinha não, né? Ai, você está tão lindinha, ai, você emagreceu. Homem, quando quer fazer outro rir, irmão, você está pançudo, cara, está gordo, aí... Eu quero fazer você ficar alegre. Isso é a minha vontade. Profecia não é o que eu escolho por vontade. É aquilo que eu falo sem eu saber que eu falei, que era de Deus. E do nada eu falo, meu irmão, fique em paz, vai dar tudo certo. Deus é com você e lembre do que Deus já prometeu. Quem ou vai falar? Ah, coisa normal, profecia. Profecia. Como é que eu sei que é profecia? Porque as pessoas que vêm atrás, elas vêm confirmando, ó, você falou e deu certo. Agora, anote aí, rapidinho, vamos terminar agora. 5 formas de você julgar a profecia. Lembre isso, julgue a profecia, não quem profetizou, tá, meu irmão? Sabe por quê? Porque Deus usou um burro para falar com um profeta uma coisa inteligente. E Deus às vezes pode usar um burro para falar para você uma coisa inteligente. E se tu quiser julgar quem profetizou, você vai falar o seguinte, se fosse Deus não vinha por ele, Deus está falando, é porque sou eu que vai vir por ele mesmo. Ok, então não queira julgar quem eu falei. Ele pode ter defeito de caráter, mas se eu estou usando ele para falar com você, é ele. Primeira forma de você julgar uma profecia. Lembre isso, meu irmão, se você não julgar a profecia, você corre o risco de cair no engano, tá? Detalhe, meu irmão, a mesma pessoa que está profetizando pode falar uma coisa de Deus e uma errada ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim. É só você comer o peixe e tirar o espinho. Como é que eu sei qual que é o espinho? 5 perguntas para você fazer. Primeiro, a profecia está de acordo com as escrituras? Se todo crente soubesse disso, eles nunca iam seguir pastor rebelde. Não, mas Deus falou para ele que ele vai abrir uma igreja. Está de acordo com as escrituras? A Bíblia diz que isso é feitiçaria, está de acordo? Não está? Senta aí, fica quieto, meu irmão. Deixa ele se lascar com a feitiçaria dele. Não, mas eu vou seguir, ele vai abrir uma igreja. Deus profetizou para ele num monte. É de Deus mesmo? Vai de acordo com a escritura? A profecia vem do Espírito. O Espírito é o detentor da palavra. Ele não vai falar uma coisa para você que vai contradizer. Eu já falei para você aqui já semana passada. Uma vez uma pessoa falou uma coisa. Meu irmão, uma vez uma pessoa veio falando comigo tudinho de Deus. Deus. No final ele falou uma coisa. E eu vou pegar um homem e eu falei, meu irmão, você foi bem até aí. Deus não vai pôr a mão no meu
superior por conta de mim, porque Deus não teve que arrancar Saul com força para entrar Davi. Deus deixou o ciclo acontecer normalmente. Ok? Então não vem falar para mim o que não está na Bíblia, porque aí eu sei julgar a profecia. Ok? Segunda forma, a profecia revela ou honra Jesus Cristo. O que quer dizer revelar ou honrar Jesus Cristo? Irmão, o que Deus está falando para você, que vai fazer para você, vai trazer glória para Deus? Ou é só você que vai sair de bonzão na história? Eu vou te exaltar, e eu vou papapá, eu vou papapá. Tá, onde é que está Deus ganhando glória com isso aqui? É só eu que está falando? É eu? Não é de Deus não, hein? Não é de Deus. Se fosse de Deus, Deus está falando, eu vou mostrar que eu vou fazer, porque quando é de Deus, Deus é quem fica com a glória. Terceiro, a profecia, ela edifica e ela não condena. Irmão, entenda isso aqui. Profecia é para o meio da igreja. Profecia, ela é para edificar, exortar e consolar. Deus pode dar para um profeta uma palavra de conhecimento sobre alguém que está adulterando, sim ou não? Sim, mas quer dizer que ele tem que profetizar? Porque profecia não é para condenar, quem condena é o diabo, profecia é para deixar para cima. Profecia é para deixar para cima. Tem gente que tem o dom e está usando errado, e porque usa errado está trazendo problema para a igreja. Deus te falou do problema de alguém? Faz o que Deus fez com Natã. Manda Natã ir no palácio chamar o rei quietinho e falou: tu cometeu o que eu sei, tu matou, mas vou falar aqui sozinho entre eu e você. O que tu fez em segredo, Deus vai fazer todo mundo saber, viu? Deus te revelou um pecado? Chama calado. Sabe por quê? Profecia não vem para condenar. Profecia que expõe o pecado e condena a pessoa e faz a pessoa sentir mal, não é profecia. Não quer dizer que Deus não esteja falando. Não quer dizer, pode ser Deus, mas a pessoa está usando da forma errada. Profecia vem para edificar, deixar a gente para cima, exortar, bola para frente, e vem para consolar. Fica em paz, vai dar tudo certo. Pergunta para alguém, você entendeu, irmão, ou não? Você vai ficar dando ouvido para o diabo, meu irmão, senão o diabo vai complicado, né? Quarto, ela se confirmará por 2 ou 3 testemunhas. Só porque Deus falou uma vez não sai tomando decisão não, tá, meu irmão? 2 Coríntios 13:1. Esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Na Bíblia você sempre vai ver o que Deus falou uma vez, Deus confirmou por 2 ou 3 testemunhas. O mínimo é 2, o máximo é 3. 2 ou 3 vezes você vai ter uma confirmação de que o que eu falei fui eu mesmo. Quinto, a profecia traz liberdade e paz. Ou seja, quando Deus fala, você fica com o coração em paz ou fica triste? O caso do pastor que Deus falou para ele: vou levar o teu pai? Que eu não sabia? Você pensa que ele ficou triste? Sim, mas ele ficou com o espírito depressivo? Não, porque ele estava orando para Deus curar, e a morte é a cura final. Ok, quando chegar em casa você vai entender, a morte é a cura final. Ou você nunca enterrou alguém que você falou: graças a Deus, né? Pelo menos Deus aliviou ele da dor. Oh, meu Deus, umas cabecinhas, ok, mas tudo bem. Ok. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Deus, quando profetiza algo, não é para te deixar escravo não, triste. Tipo assim, tu vai casar com fulana, hein? A fulana nem ama você, meu irmão, ela vai ficar escrava de você, tadinha dela. 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Se Deus usou alguém para falar, se alguém diz que Deus usou ele para falar para você, ele falou o seguinte: vai acontecer isso, aquilo lá te deixou com medo? Mas peraí, pastor, a profecia não pode falar uma coisa ruim que vai acontecer? Sim, mas quando fala você não fica com medo. Oh, meu Deus, quando fala você não fica com medo. Paulo ficou em pé e falou: o seguinte, Deus me falou, hein? Vai soprar um vento aqui, vai destruir caixa, etc. Me mostra Paulo ficando com medo. Ele falou: estou tranquilo, porque Deus me falou. Então, se você entende esses 5 passos, você consegue julgar a profecia, para não cair em confusão e não ter dúvida de que Deus falou para você. E 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Se alguém te falou uma palavra de Deus, isso te deixou com medo e está te deixando triste para baixo, não é de Deus. Julgue a profecia, nem toda ela é de Deus. Profecia vem para edificar, exortar e consolar, não é para condenar e te deixar para baixo. Quando Deus quiser te falar alguma coisa, Ele vai usar alguém para falar para você: irmão, levanta a cabeça, porque todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Meu irmão, fica tranquilo, melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Não, mas você está pregando. Eu estou pregando, podia falar isso, mas eu não escolhi falar isso aqui. Deus pegou a palavra dele e Deus usou como profecia. Quer ver um exemplo de profecia? Ele me enviou, Ele me ungiu para curar os cegos, para curar os quebrantados de coração, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos. Profecia está na Bíblia, tá, mas ela é para agora. Ela veio o quê? Para deixar a gente animado, a gente alegre, entender o seguinte, que mais tem Deus para fazer do que o diabo pode desfazer. Então, dá um aplauso aí para Jesus, fique em pé, Deus te abençoe.